Professor Bira, aqui do auladê.com.br para corrigir mais uma questãozinha para vocês do Enem. Vamos fazer essa resolução então? Separei uma questão bem bacana aqui, cara, que tem assim, ó, literatura, linguagem, interpretação de texto, que é a cara do Enem, né? Como é que vocês estão aí? Tudo no Manais? Tudo tranquilo? Então vem comigo. Olha só, a banca fala o que para nós? Olha só o seguinte, né? Olha a questão. Diz assim, ó, a discussão sobre gramática na classe está quente, ou seja, está fervendo. Né? Será que os brasileiros sabem gramática? A professora de português propõe para o debate o seguinte texto. Então olha que legal, criou-se uma situação, né? Está numa sala de aula, se fala sobre gramática e a professora traz um assunto para o debate e o assunto é o seguinte. Tem um título chamado Pra Mim Brincar, que é um texto do Manuel Bandeira, nosso grande poeta da segunda geração do modernismo, né? Grande Manuelzito. Então ele diz o seguinte, ó, Pra mim brincar. Não há nada mais gostoso do que um mim sujeito de verbo no infinitivo. Pra mim brincar, que a gente sabe que o correto dentro da norma culta é pra eu brincar, né, pessoal? Então, pra mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas, que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e amiúde. Ou seja, pessoal, ele aqui brinca, né? Ele gosta do pra mim, né? Dos nossos vícios de linguagem, da nossa forma de falar. E ele dá especificamente o exemplo das cariocas. E ele acredita que as palavras feias são aquelas rebuscadas, vocábulos do dicionário, né, da língua portuguesa, como quiçá, alhures e miúde. Quem é que usa essas palavras, né? Então, a professora trouxe esse texto para o debate em sala de aula e a questão é o seguinte, diz assim para nós. Com a orientação da professora e após o debate sobre o texto de Manuel Bandeira, os alunos chegaram à seguinte conclusão. Então tá, cara, referente àquele texto, nós vamos ter que achar aqui uma resposta que melhor se encaixa. Bora? Então a letra A diz o seguinte para nós, ó. Uma das propostas mais ousadas do modernismo foi a busca da identidade do povo brasileiro e o registro, no texto literário, da diversidade das falas brasileiras. Bacana essa resposta, né? Tem cara de correta. Por quê? Porque o modernismo quis isso, né, pessoal? Mostrar que existe um regionalismo, que existem falas diferentes, ou seja, no texto literário vai ser representado na escrita a fala, a oralidade, que é o que aparece no texto do Manuel Bandeira, né? O pra mim, ele gosta desse pra mim, isso pra ele é lindo. Então, já achamos a resposta correta, né, pessoal? Tem tudo a ver com o modernismo. Respeitar a diversidade cultural e regional do Brasil. Digamos assim, o Brasil como geografia é um país, né, continental. Mas nós temos vários Brasis dentro desse Brasil. Né? Mas vamos dar uma olhada nas outras respostas, pessoal? A letra B diz o seguinte. Apesar dos modernistas registrarem as falas regionais do Brasil, ainda foram preconceituosos em relação às cariocas? Não, né, pessoal? É uma brincadeira que o Manuel faz, só que é um pega-ratão. Não é um preconceito dizer, como ele falou no texto, que elas não falam a gramática correta. Não, porque ele gosta desse jeito. Não é um preconceito, é a maneira que ele mesmo se identifica, né? Que ele curte. Então a letra B realmente está equivocada. A letra C diz o seguinte, ó. A tradição dos valores portugueses foi a pauta temática do movimento modernista? Ah, para, né, pessoal? O movimento modernista, uma das primeiras características, princípios, era o quê? Romper com aquela tradição, com aquela influência europeia. Né? Então, nada a ver aqui. Inclusive, essa resposta era mais fácil de eliminar. Né? A letra D diz o seguinte. Manuel Bandeira e os modernistas brasileiros exaltaram em seus textos o primitivismo da nação brasileira. Bom, pessoal, aqui é um pega-ratão, porque alguns trouxeram essa questão do primitivismo da cultura brasileira, mas não é o que o texto está falando. Por isso que vocês têm que cuidar a interpretação, o que exatamente o texto está falando e o que a banca está pedindo. Aqui ele gosta do pra mim, da norma coloquial, não está trazendo nenhum assunto relacionado ao primitivismo. Então por isso que ela está equivocada também, ok? E para fechar a letra E, Manuel Bandeira considera a diversidade
dos falares brasileiros uma agressão à língua portuguesa. Mas tá de sacanagem. Claro que não, e sacanagem, né? Vou puxar uma nova bandeira. Não, ele não acha que é uma agressão. Ele gosta, inclusive, vou até voltar no texto, dá licença. Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem a gramática. Ou seja, ele gostaria que todos falassem dessa forma. Falássemos e escrevêssemos mais próximo exatamente da oralidade. Certo, pessoal? Então, realmente, a resposta correta é a letra A. Tranquilo? Na boa? Então tá. Aguardo vocês para a próxima correção.